Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre predestinação. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e neste 20º vídeo da nossa série sobre predestinação no canal Reforma e Teologia, abordaremos um dos temas mais decisivos e mais frequentemente deturpados da teologia reformada, a dupla predestinação, isto é, eleição e reprovação. Ao longo desta série, temos demonstrado que a soberania de Deus é exaustiva, que seu decreto é uno, eterno e eficaz, e que ele causa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Neste vídeo, avançamos de forma direta e responsável para a consequência inevitável dessas afirmações bíblicas. Se Deus predestina tudo, então Deus predestina alguns para a vida eterna e também predestina outros para a condenação eterna. Não por reação, não por permissão, mas por decreto eterno. A dupla predestinação não é um excesso lógico, nem um desvio hipercalvinista, mas uma doutrina explicitamente ensinada pelas Escrituras, especialmente em textos como Romanos 9, Provérbios 16:4, 1 Pedro 2:8 e Judas 4. Negar a reprovação decretiva implica necessariamente limitar a soberania divina ou introduzir contingência na história, algo incompatível com Deus bíblico. O objetivo deste vídeo não é suavizar o ensino bíblico para torná-lo aceitável às intuições humanas, mas submeter a razão à revelação, reconhecendo que Deus é absolutamente livre para fazer tudo quanto lhe agrada, inclusive manifestar sua misericórdia e sua justiça por meio de vasos de honra e vasos de ira. Portanto, neste episódio, trataremos da dupla predestinação com seriedade bíblica, rigor teológico e fidelidade confessional, mostrando que eleição e reprovação não são simétricas em modo, mas são igualmente decretivas em origem, ambas procedendo do mesmo Deus, santo, justo e soberano. Vamos ao conteúdo, então. Bom, o primeiro ponto do vídeo, a dupla predestinação como ensino bíblico inevitável. A doutrina da dupla predestinação não surge de especulação filosófica, nem de exageros lógicos do calvinismo. Ela decorre necessariamente do ensino bíblico sobre a soberania absoluta de Deus. Se Deus decreta soberanamente quem será salvo, então, pelo mesmo decreto, ele determina quem não será. Não existe um terceiro grupo neutro, nem um espaço de indeterminação dentro do decreto divino. A Escritura não conhece uma eleição positiva acompanhada de uma reprovação acidental ou meramente passiva. Romanos 9 é o texto central. Paulo não apenas afirma a eleição soberana, mas também a reprovação soberana. Deus declara: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E no mesmo argumento, fala de vasos de ira preparados para a destruição. O contraste não é entre eleitos e não escolhidos por acaso, mas entre dois grupos igualmente determinados pelo oleiro soberano, que tem pleno direito sobre o barro para fazer vasos para a honra e vasos para a desonra. A linguagem paulina não permite a leitura de uma reprovação meramente permissiva ou contingente. Provérbios 16:4 reforça essa verdade de modo direto. O Senhor fez todas as coisas para si mesmo, até o ímpio para o dia do mal.
O texto não diz que Deus apenas sabia que o ímpio existiria, nem que permitiu sua condenação. Ele afirma que o ímpio está incluído no propósito finalístico do decreto divino. Isso não faz de Deus injusto, faz de Deus soberano. A justiça do juízo decorre do pecado real do réprobo, mas a existência do réprobo e o destino do juízo decorrem do decreto eterno de Deus. O Novo Testamento confirma esse ponto. Judas 4 fala de homens que já antes estavam escritos para esta condenação. Pedro afirma que certos homens tropeçam na palavra, para o que também foram destinados. 1 Pedro 2,8. Esses textos não descrevem mera previsão divina, mas ordenação prévia. A danação eterna, assim como a salvação eterna, tem fundamento no decreto eterno, ainda que sua execução histórica se dê por meios distintos. É fundamental entender que eleição e reprovação não são simétricas em modo, mas são igualmente decretivas em origem. Deus elege para salvar por graça. Deus reprova para condenar por justiça. A causa descritiva e mecânica da condenação é o pecado do homem. A causa última e verdadeira da existência desse homem como réprobo é o decreto soberano de Deus. Negar isso é introduzir um dualismo funcional dentro do decreto. Deus governaria plenamente a salvação, mas perderia o controle sobre a condenação, algo inconcebível biblicamente. Portanto, a dupla predestinação não é um acréscimo ao sistema teológico reformado ou calvinismo. Ela é a consequência inevitável de afirmar que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Onde há eleição decretiva, há também reprovação decretiva. Qualquer tentativa de salvar apenas um dos dois lados destrói a coerência da soberania divina e substitui o Deus bíblico por uma divindade parcialmente soberana. Segundo ponto, eleição e reprovação, distinção de modo, unidade de decreto. Ao tratar da dupla predestinação, é essencial evitar dois erros opostos. Primeiro, negar a reprovação decretiva para proteger Deus. Ou, segundo, afirmar uma simetria mecânica entre eleição e reprovação, como se Deus operasse ambas do mesmo modo. A Escritura evita ambos. Ela ensina uma unidade de decretos, com distinção de modo. A Bíblia é clara ao afirmar que há um único decreto eterno, simples e indivisível, pelo qual Deus determina todas as coisas. Efésios 1:11, Apocalipse 4:11, Isaías 46, 9-11. Eleição e reprovação não procedem de decretos concorrentes ou independentes, mas do mesmo conselho eterno da vontade divina. Não existe um decreto da salvação plenamente soberano e um não decreto da condenação entregue ao acaso ou à autonomia da criatura. Assim, tanto a eleição quanto a reprovação têm origem decretiva. Ambas estão incluídas no decreto eterno de Deus, de manifestar a plenitude de seus atributos, misericórdia e justiça em Cristo. Romanos 9, 22-23. Embora tenham a mesma origem decretiva, eleição e reprovação não operam do mesmo modo. Eleição é um ato de graça ativa. Deus intervém, regenera, concede fé, justifica e glorifica os eleitos. Reprovação é um ato de justiça retributiva. Deus ordena que o réprobo permaneça em seu pecado e seja justamente condenado por ele. Essa distinção é bíblica. Romanos 9,
não apresenta Deus forçando o réprobo a pecar como causa moral imediata. Apresenta Deus ativamente e diretamente endurecendo, entregando, preparando e ordenando para um fim de juízo. De modo que a responsabilidade moral permanece inteiramente no homem. A causa próxima da condenação é o pecado real do réprobo. A causa última da existência desse pecado no plano da história é o decreto soberano de Deus. É um erro comum afirmar que Deus permite a condenação. A Escritura fala em ordenação, destinação, preparação e escrita prévia para a condenação. Judas 4, 1 Pedro 2,8, Romanos 9, 22. Não existe permissão divina bíblica. Deus não assiste passivamente ao mal. Deus, de forma ativa e direta, causa e controla o mal. Ele o governa e o dirige para o fim que decretou, sem ser autor moral ou praticante do pecado. Outro ponto decisivo: a reprovação não se baseia em algo previsto no réprobo, que force Deus a condená-lo. Isso introduziria mérito negativo e submeteria o decreto a condições externas. A Escritura afirma que Deus age segundo o beneplácito da sua vontade, Efésios 1:5, e que ele é absolutamente independente em todos os seus atributos, Êxodo 3:14, Tiago 1:17, e que o oleiro tem direito sobre o barro, Romanos 9:21. A justiça do juízo não requer que a escolha de Deus seja condicionada à criatura. Requer apenas que a punição recaia sobre o pecado real, o que ocorre plenamente. Portanto, a dupla predestinação bíblica afirma simultaneamente, primeiro, unidade de decreto, eleição e reprovação procedem do mesmo conselho eterno de Deus. Segundo, distinção de modo. A eleição é graça ativa, reprovação é justiça retributiva. Terceiro, responsabilidade humana preservada. O réprobo é condenado por seu próprio pecado. Quarto, soberania divina intacta. Nada é contingente, acidental ou fora do governo de Deus. Bom, essa formulação evita tanto o sentimentalismo teológico quanto a caricatura mecanicista, mantendo-se fiel ao testemunho das Escrituras e à coerência da soberania exaustiva de Deus. Terceiro ponto, a dupla predestinação e a manifestação da glória de Deus. A Escritura não apresenta a dupla predestinação como um problema a ser resolvido, mas como um meio pelo qual Deus manifesta plenamente a sua glória. Eleição e reprovação não existem como fins autônomos. Ambas servem ao propósito maior de revelar quem Deus é, misericordioso e justo, gracioso e santo, soberano em amor e soberano em juízo. Romanos 9, 22 a 23 é decisivo nesse ponto. Paulo afirma que Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade vasos de ira preparados para a destruição, a fim de dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. O texto estabelece uma relação teleológica clara. A reprovação existe para a exaltação da misericórdia. O juízo serve à manifestação da graça. Não há aqui contingência nem reação histórica. Há finalidade eterna. Isso significa que Deus não é glorificado apenas salvando, mas também julgando. A glória divina
não é unidimensional. Se Deus fosse apenas gracioso, sem ser justo, não seria o Deus da Bíblia. Se fosse apenas justo, sem ser gracioso, tampouco. A dupla predestinação garante que todos os atributos de Deus sejam plenamente exibidos na história, não apenas aqueles que agradam às sensibilidades humanas. Provérbios 16:4 reforça essa finalidade abrangente. O Senhor fez todas as coisas para si mesmo, até o ímpio para o dia do mal. O texto não afirma que o ímpio escapa ao propósito divino. Ao contrário, ele está incluído nele. Isso não torna Deus cruel, torna Deus teleologicamente soberano. O fim último não é o homem, nem sua felicidade, nem sua autonomia, mas a glória do próprio Deus. Além disso, a Escritura ensina que a glória de Cristo está diretamente ligada a essa distinção decretiva. Cristo é exaltado não apenas como Salvador dos eleitos, mas também como juiz dos réprobos. João 5:22. Apocalipse 20. Negar a reprovação decretiva ou predestinação para a condenação é esvaziar a realeza de Cristo, reduzindo seu senhorio a um domínio parcial. Cristo bíblico reina tanto na salvação quanto no juízo, tanto na misericórdia quanto na condenação. Por fim, é preciso afirmar com clareza: a doutrina da dupla predestinação não depende de intuições morais humanas, mas da revelação divina. A pergunta correta não é se o decreto parece aceitável à razão caída, mas se ele está revelado na palavra de Deus. E a resposta bíblica é inequívoca. Deus é glorificado em tudo o que faz, inclusive na condenação justa dos ímpios, porque tudo procede dele, existe por meio dele e para ele. Assim, a dupla predestinação não diminui a glória de Deus, ela a assegura. Ela preserva a integridade do caráter divino, a soberania do decreto eterno e a centralidade absoluta de Cristo como Salvador e Juiz. Quarto ponto: refutação das objeções morais e a correta compreensão da justiça divina. Uma das objeções mais comuns à doutrina da dupla predestinação é de ordem moral. A alegação de que ela tornaria Deus injusto ou cruel. Contudo, essa objeção não nasce da Escritura, mas da elevação de pressupostos morais humanos ao nível de critério para julgar o próprio Deus. A Bíblia, ao contrário, inverte completamente essa lógica. Deus não é julgado pelo padrão do homem, e a justiça é definida tão somente por Deus. Romanos 9 responde diretamente a essa objeção. Quando Paulo antecipa a pergunta, por que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ele não oferece uma conciliação filosófica, nem apela ao livre-arbítrio, nem suaviza o decreto divino. Sua resposta é teológica e autoritativa. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9, 19-20. O apóstolo não trata a objeção como legítima, mas como uma expressão da criatura tentando submeter o Criador ao seu tribunal moral. A Escritura também deixa claro que ninguém é condenado injustamente.
pois todos os homens em Adão são culpados. Romanos 3, 9 a 19, 5:12. Deus não condena inocentes, mas julga pecadores reais. Ainda que essa condição pecaminosa esteja incluída em seu decreto eterno. Deus não odeia alguém por permanecer pecador. Alguém permanece pecador porque Deus o odeia ou predestina à perdição. É fundamental compreender que a eleição é graça, não obrigação. E reprovação é justiça, não injustiça. Se Deus salva alguns, isso é misericórdia soberana. Se ele condena outros, isso é juízo justo. Nenhum dos dois atos viola a retidão divina. O erro dos opositores da dupla predestinação é tratar a salvação como algo devido a todos, quando, biblicamente, ela é absolutamente imerecida. Além disso, a objeção moral falha por ignorar o fim último de todas as coisas, a glória de Deus. A Escritura jamais afirma que o objetivo final da criação é a felicidade universal da criatura, mas a manifestação do nome, do poder, da justiça e da misericórdia do Senhor. Isaías 48, 11. Romanos 11, 36. Quando a história é lida a partir desse eixo teocêntrico, a dupla predestinação não é um escândalo, é uma consequência necessária da soberania divina. Por fim, rejeitar a reprovação decretiva para defender a bondade de Deus resulta, ironicamente, em um Deus menor. Um Deus condicionado, reativo, limitado por critérios externos, e incapaz de governar a história com total autoridade. O Deus da Bíblia não precisa ser justificado diante do homem. Ele é justo porque é Deus. E tudo que ele decreta, causa e executa é, por definição, toda a operação de Deus é, por definição, justa, santa, reta e verdadeira. O decreto de Deus e a sua execução são, por definição, justos, santos, retos e verdadeiros. Porque Deus é, por definição, justo, santo, reto e verdadeiro. A dupla predestinação, portanto, longe de ser um problema moral, é a afirmação mais coerente da justiça divina, da corrupção total do homem e da centralidade absoluta da glória de Deus em todas as coisas. Quinto ponto. Refutação. Não. Concluindo agora. Fiz uma confusão aqui, por isso que eu confundi. Bom, a doutrina da dupla predestinação não é um excesso do calvinismo, nem uma especulação filosófica, muito menos uma heresia importada de sistemas estranhos à Escritura. Ela é consequência necessária de se levar a sério aquilo que a Bíblia afirma de forma direta e reiterada. Deus governa todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Eleição e reprovação não competem entre si, nem revelam um Deus dividido. Pelo contrário, ambas procedem do mesmo decreto eterno, simples, coerente e absolutamente soberano, pelo qual Deus manifesta a plenitude de seus atributos. Na eleição, vemos a riqueza da graça, na reprovação, a retidão da justiça. Em ambas, a glória de Deus é o fim último. Rejeitar a dupla predestinação para salvar a bondade divina
é, na prática, negar a soberania divina. É submeter Deus ao tribunal da criatura. Reinterpretar a revelação à luz da sensibilidade humana e transformar o decreto eterno em uma reação histórica. A Escritura, porém, não concede esse caminho. Ela afirma, sem constrangimento, que Deus faz tudo para si mesmo e que nenhum dos seus propósitos pode falhar. Portanto, a questão decisiva não é se a dupla predestinação é confortável, aceitável ou palatável ao homem. A questão é se ela é bíblica. E a resposta, quando a palavra é lida, sem concessões ao humanismo, é inequívoca. O Deus da Bíblia elege, reprova, governa, julga e salva soberanamente, para a glória do seu próprio nome. Diante disso, resta ao homem não discutir, não negociar e não suavizar o decreto divino, mas se curvar, adorar e confessar com Paulo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado o vídeo até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro aqui no canal Reforma e Teologia.